Terminou hoje o encontro de chanceleres do G20 lá no Rio de Janeiro. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele esteve no encontro e depois foi a Brasília avistar-se com o presidente Lula. Confira na reportagem. Lavrov deixou o Palácio da Alvorada depois de cerca de 1 hora reunido com o presidente Lula, que estava acompanhado do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, entre outros auxiliares. O chanceler expôs as posições da Rússia em relação à guerra na Ucrânia. Lula disse que continua disposto a colaborar com a paz. A reunião ocorreu às vésperas da guerra na Ucrânia completar 2 anos e no dia seguinte ao encontro de Lula com o secretário de Estado americano Antony Blinken. As diplomacias russa e americana participaram juntas do encontro do G20, que terminou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Antony Blinken mencionou uma forte condenação à guerra na Ucrânia dentro do grupo. I think if you're in that room, as Foreign Minister Lavrov was, you heard a very strong chorus coming from, not, as I said, not just the G7 countries within the G20, but from many others as well, about the imperative of ending the Russian aggression. Blinken também foi questionado sobre a comparação que Lula fez da operação militar em Gaza com o Holocausto. Disse que isso não interfere na relação entre Estados Unidos e Brasil. The comparison of Gaza to the Holocaust, we profoundly disagree, but that's also something that friends do. We can have these disagreements, even profound disagreements on one particular issue, or I should say even an aspect of the issue, and still continue all of the vital work that we're doing together. A referência é pelos esforços à liberação dos reféns, uma pausa estendida ao envio de ajuda humanitária e ao fim definitivo do conflito. Objetivos que Brasil e Estados Unidos, segundo o secretário de Estado americano, compartilham. That's a shared objective. No encerramento do encontro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que foi unânime a defesa dentro do G20 da criação de 2 estados como solução para o conflito no Oriente Médio. Vieira defendeu ainda a importância do G20 como fórum para a resolução de conflitos e disse que há um amplo apoio dentro do grupo para uma das bandeiras do Brasil, mudanças nos sistemas de governança globais, em especial da ONU. Por isso, todos mencionaram a necessidade de se conferir impulso às discussões sobre a reforma da organização, em especial do seu Conselho de Segurança, com inclusão de novos membros permanentes e não permanentes, sobretudo da América Latina e Caribe e da África. Dorival, há vários aspectos a serem mencionados. O que o Blinken disse nessa intervenção dele na reunião dos chanceleres, em relação às discordâncias dele sobre a comparação feita pelo presidente Lula. 3 dias atrás, a Casa Branca já havia dito, reiterou anteontem, ele colocou hoje na voz dele. Não é praticamente um feito hoje colocado. Agora, ele deu uma ênfase muito grande em relação à Rússia, no que ele, Blinken, considerou uma formação de consenso no G20 em relação à guerra da Ucrânia. Blinken tem razão? Não. O consenso que existe é de que a invasão viola a lei internacional. Essa é uma posição generalizada. Mas é uma posição de princípio só, né? Acho que o que é mais consequente é o que fazer diante disso. E diante da constatação óbvia da paralisia do Conselho de Segurança, que teria condições de impor, né, as suas decisões. Mas como tem o poder de veto da Rússia e da China, e no caso de Gaza, dos Estados Unidos, que exerceu esse poder 3 vezes para evitar uma resolução que obrigasse Israel ao cessar-fogo. Então, diante desse quadro, aí realmente há uma bifurcação, como eu digo, né, de o que fazer. O Ocidente, né, a Europa, Estados Unidos, apoiam as sanções contra a Rússia e a ajuda militar, né, à Ucrânia, enquanto que Brasil, África do Sul, Índia, China acabam adotando essa posição, Argentina, né, essa posição de ser contra as sanções e contra a ajuda militar. Então fica uma censura sem consequências para a Rússia, né? Eles são contra a violação. A Rússia vai responder, não, mas
aliás, o Putin vai responder, não, mas não é violação de soberania, porque a Ucrânia não é um Estado soberano, independente. A Ucrânia sempre foi Rússia e vocês estão enganados e fica tudo bem. Fica tão bem que o presidente Lula pretende ir à Rússia na reunião dos BRICS. Ele vai dizer, não, mas ele é membro dos BRICS, que culpa tem ele se a reunião é na Rússia? Bom, existe todo um esforço de transformar a Rússia num pária internacional e um país importante como o Brasil mina esse esforço ao tomar essa decisão. Sobretudo na feição atual dos BRICS, depois da expansão deles, que tem ali um dos grandes aliados da Rússia na guerra, que é o Irã, por exemplo. Daniel, a gente viu logo depois da reunião lá dos chanceleres, o Lavrov indo a Brasília, onde você está. O governo brasileiro pretende demonstrar alguma coisa com essa reunião? Há o plano simbólico dos gestos na diplomacia, pura coincidência? Faz menos de 2 horas que essa reunião terminou, William, e eu ainda não consegui conversar com os conselheiros ali do presidente Lula, que inclusive estavam nessa reunião por enquanto. Amanhã a gente vai ter uma posição mais clara sobre isso. Agora, interessante que na véspera, quando Lula se reuniu com Antony Blinken, uma das discordâncias respeitosas, como disse ali o Blinken, amigos também discordam, mas uma das discordâncias foi com relação ao que se enxerga para o conflito Rússia-Ucrânia. O Brasil sempre se colocando numa condição ali de potencial facilitador de conversas, mas apostando na diplomacia, apostando numa tentativa de colocar esses dois lados na mesa, e o Blinken deixando claro, diplomacia não é o caminho, pelo menos os Estados Unidos não enxergam diplomacia como o caminho possível para o conflito Rússia-Ucrânia. Lourival, vamos pegar um outro aspecto agora, que estava também ganhando destaque na reportagem com a qual nós introduzimos esse assunto hoje na nossa roda. Vimos tratando disso ontem aqui no WW também. É uma postura declarada, firme e dirigida do governo brasileiro de buscar essa reforma da governança global. Você ontem aqui assinalava, com um bocado de ironia, os americanos apoiam porque sabem que nunca vai acontecer. E os russos também. Quando americanos e russos concordam sobre um tema de geopolítica, então você tem certeza que não vai ter consequência nenhuma, certo? Porque não há nenhum ponto de convergência hoje entre Estados Unidos e Rússia ou entre Estados Unidos e China sobre qualquer questão geopolítica, não existe. Então eles só estão concordando porque não tem consequências nenhuma em concordar, porque não vai acontecer. Os Estados Unidos acabam de exercer o poder de veto 3 vezes, como a gente disse agora há pouco, no Conselho de Segurança. A Rússia fazendo o que quer na Ucrânia e também, junto com a China, vetando qualquer condenação, sanções contra ela por causa da invasão da Ucrânia. Então, assim, os dois concordam, passam a mão na cabeça do Brasil, obtém outras concessões concretas, com consequências reais. A mesma atitude tem a China, por exemplo. Você acabou de mencionar a entrada de Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Argentina. Que a Argentina parece que declinou do convite. Declinou agora. Não quer ir nesse baile. Mas a Argentina era o único que o Brasil queria que entrasse. Todos os outros foram entubados para o Brasil, para a Índia também, né? Pela China. Então, são consequências, são concessões consequentes que são feitas pelo Brasil em troca de concessões inconsequentes, sem nenhuma vazias, né, que nunca vão acontecer, promessas vazias. E isso é uma posição do Brasil que não é só do Lula, né? Isso vem lá do Sarney, do Fernando Henrique Cardoso. A reforma da ONU? Esse pleito. Eu cubro isso desde que eu comecei a trabalhar com o internacional. E é um pleito vazio, né, assim, que consome capital político do Brasil, porque ele fica trabalhando para que nos comunicados finais das reuniões de cúpula, das reuniões bilaterais, sobretudo, isso aconteça. E aí os outros interlocutores extraem outras concessões do Brasil. Daniel, me pediu a palavra? Sabe uma historinha interessante aqui sobre tudo isso que a gente está conversando? No ano passado, em agosto, se eu não me engano, posso estar errando no mês, foi quando a gente teve aquela expansão dos BRICS de 5 para 11 integrantes. O Brasil não queria inicialmente, o Itamaraty nunca gostou muito dessa ideia.
acha que perde poder relativo, né, o Brasil, mas a China pressionou tanto que o Brasil teve que acabar aceitando. Mas o Brasil fez ali um mise-en-scène e colocou o seguinte, olha, os países têm que apoiar também os novos entrantes, em contrapartida, a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Pois bem, passados alguns meses, o Itamaraty já percebeu o seguinte, esses países que entraram e que tinham prometido se engajar numa reforma do Conselho de Segurança, alguns deles já declinaram. O Egito, por exemplo, que não é citado como o africano a entrar no Conselho de Segurança caso haja uma reforma, já declinou da conversa. Daniel, nós estamos chegando ao fim dessa edição. Queria dar meu boa noite, agradecer você, igualmente a você aqui ao meu lado, Lorival Santana, muito obrigado, boa noite.